Vamos lá, falar sobre transporte através da membrana primeiro, né? Porque parece que é o mais, gera mais dúvida, né? O transporte através da membrana, ele é o transporte de substâncias, né? Tanto para dentro quanto para fora da célula. E ele é classificado conforme o gás de energia. Então, ele vai ser ou ativo ou passivo. E esse gasto de energia, essa energia que a gente fala, é, ela é fornecida através da respiração celular. Então, ela é ATP, que é fornecida através da respiração celular pela mitocôndria, né? A gente vai ver aqui um resumo, né, dos tipos de transporte através das membranas celulares. A gente vai ver que a gente tem o ativo e o passivo. Nos dois primeiros desenhos aqui, a gente está falando sobre transporte passivo, então não tem gás de energia, né? A difusão simples, então você vai ver que ele vai passar pela camada, né? Pela bicamada lipídica, ele passa pela membrana e ele não tem ajuda de nenhum tipo de proteína, carregadora, nem nada, transportadora. No caso da difusão facilitada, a gente também não tem gás de energia, então continua sendo um processo passivo, mas ele precisa de uma facilitação, ele precisa de uma ajuda. E essa facilitação, essa ajuda, ela é dada pela proteína transportadora. Então, aqui ele passa também pela membrana, mas ele precisa de uma ajuda. E aqui a gente tem o transporte ativo, que tem gás de energia. Por quê? Ele precisa de energia para conseguir passar aqui. A permeabilidade seletiva, né, da membrana plasmática, ela garante que entre oxigênio e nutrientes e que também se elimine produtos do metabolismo celular. Então, a gente vai ver aqui, né, que a gente tem a membrana plasmática, que vai estar entrando, né, substâncias, vai estar saindo substâncias também. Então, é o que faz a permeabilidade seletiva e esse entra e sai, que é o transporte. No caso do transporte ativo, como dito anteriormente, ocorre gasto de energia para fazer o transporte dessas substâncias, seja ela qual for, né, desde que gaste, e ela é fornecida através do processo de respiração celular. A gente fala também, quando a gente fala sobre o transporte ativo, que as substâncias elas estão contra o gradiente de concentração. Então, o que vai acontecer? Nesse tipo aqui, o soluto ele passa pela membrana plasmática da região menos concentrada para a mais concentrada e ele precisa de proteínas de transporte para que ocorra é, esse transporte. No caso, depois que a gente for ver o transporte passivo por difusão facilitada, também vão ter as proteínas. Mas no caso da difusão facilitada, apresenta proteína canal e no transporte ativo não. Um exemplo, né, de transporte ativo são os íons de sódio e potássio que formam a bomba de sódio e potássio. Já no transporte passivo, a gente não tem gás de energia no transporte das substâncias. E aí ele vai ser dividido em difusão facilitada, difusão simples ou osmose. Difusão facilitada, quando precisa das proteínas carregadoras. Difusão simples, quando ele passa, né, pela membrana, né, ele atravessa a membrana sem precisar de proteínas carregadoras. E a gente fala que são transportes em que as substâncias elas estão a favor do gradiente de concentração. Então, elas não precisam gastar energia porque elas já estão a favor do gradiente, né? Elas são levadas. No caso da difusão simples, as partículas vão se mover de um local mais concentrado para o menos concentrado. E a substância, que a gente vai ver aqui, mais concentrado para o menos concentrado. A substância atravessa a membrana através da própria membrana, então ou ela passa pela membrana mesmo, ou ela utiliza esses canais. São exemplos de substâncias que entram, né, de partículas, que entram por difusão simples, o oxigênio e o gás carbônico. No caso da difusão facilitada, o transporte ocorre, né,
sem gás de energia, mas ele precisa de uma ajuda, de uma participação das proteínas carregadoras que estão presentes na membrana, que a gente vai ver, né, depois sobre os componentes da membrana, a gente tem proteínas lá, né? E os exemplos de substâncias, né, partículas que vão passar pela membrana, usando a difusão facilitada, são aminoácidos e açúcares. E tem a osmose, né? No caso da difusão simples da difusão facilitada, o que passa, né, é o soluto. Então, é a passagem do soluto. Quando a gente está na osmose, o que vai passar é o solvente. Então, vai passar a água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, aqui a gente tem uma solução isotônica, quer dizer, uma solução igual, né? Com a mesma concentração. Então, não acontece nada. Olha para você ver, no interior da célula tem a mesma quantidade, do exterior, então elas continuam normalmente. Quando a gente vai para uma solução hipotônica, né? Em que o exterior da célula tem uma concentração menor que o interior, as partículas que estão no exterior vão entrar na célula, vão inchar essa célula. E no caso da solução hipertônica, né, que é o contrário, que o exterior da célula está mais concentrado que o interior da célula, essa água, né, o solvente, vai passar do interior da célula para o exterior da célula. Aqui a gente tem um desenho, né, um esqueminha, falando a diferença entre transporte ativo e passivo. Então, quer dizer, no ativo a gente vai estar contra o gradiente de concentração, vai precisar de gás de energia, vai ter gás de energia, que a gente tem ó, a nossa energia, que é a ATP, né? Já no caso do transporte passivo, aí eles estão a favor do gradiente e vai ser sem gasto, ela vai passar aqui tranquilamente. Ou por difusão simples, aqui ó, sem utilizar nenhum apoio, ou por difusão facilitada. No caso da teoria celular, né, a gente tem algumas informações que fazem parte da teoria celular. Lembrando que a célula é a menor unidade metabólica que a gente tem, que os seres vivos possuem, e a teoria celular diz que elas são, que elas têm, né, função estrutural e funcional fisiológica. O que que acontece? Elas têm a função estrutural porque elas formam tecidos, né? As células vão formar tecidos, que vão formar os órgãos, que vão formar os sistemas, que formam o nosso organismo. E elas têm função funcional fisiológica porque as reações que acontecem ali dentro, né, vão garantir o funcionamento do organismo. Outra questão da teoria celular é que todos os seres vivos são formados por células. Ou uma única célula, né, como o caso dos procariontes, ou várias células, como o caso dos eucariontes. Um outro ponto é o seguinte: todas as células se originam de outras células. Então, a célula ela nunca vai surgir de outra coisa que não seja uma célula. Para existir uma célula amanhã, tem que existir uma célula hoje. Então, esse princípio garante o quê? Que as células têm capacidade de divisão, elas se dividem, ou por mitose ou por meiose, mas elas vão sempre se originar de outras células, e as características que essas células anteriores tinham passam durante a divisão, né? Então, essas características hereditárias vão passar dessa primeira célula que se divide, que no caso seria a célula mãe, para a célula filha, que aí vai passar para outra, para outra, para outra. Então, as características hereditárias elas vão vindo, vão vindo, vão vindo, sempre, né? Através dessas células, das células que se dividiram lá atrás.